Paz de Deus a todos. Meus irmãos, senti aqui na comunhão aqui de abrir aqui uma live aqui falando sobre Jó capítulo 33. O assunto fala sobre a desobediência do ouvir a Deus, de não ouvir a Deus, né? Ver se chega alguns irmãos por aqui. Ver se chega alguns irmãos por aqui. Para a gente dar início aqui. Ver se não fica muito grande o vídeo. Era bom que todos entrassem e ficassem na comunhão, né? Para ouvir tudo, para entender. Mas eu vou gravando por aqui. Depois, dependendo da comunhão, eu vou deixar salvo. Quem chegar depois vai acompanhando. Meus amados, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz esteja com todos, a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, né? Meus amados, senti de abrir aqui esse vídeo aqui, para gravar, deixar gravado aqui, o assunto quanto que o homem está sendo, irmãos, despercebido da voz de Deus. A voz de Deus, irmão, muitas vezes alguns não conseguem escutá-la por causa do barulho do mundo, o barulho da existência. O nosso Deus, ele sempre foi, irmãos, apto em falar no silêncio. Quando o homem se silencia, quando o homem deixa de olhar em volta de si e passa a procurar entender qual a missão dele aqui na terra, qual o propósito, qual o legado dele aqui, de joelho, na comunhão, no silêncio, procurando não dar ouvido ao barulho do mundo, é que ele ouça a voz de Deus. E Deus sempre fala. Deus sempre falou e Deus sempre vai continuar falando. Alguns deixaram de acreditar, a maioria não acredita mais. Acha que Deus é um conto de fada, foi um conto escrito por homens e que Deus não existe. E até alguns que passaram um tempo a acreditar, esses são os piores, porque testificaram conhecer a Deus e agora pelas suas obras, más obras, os seus atos testificam que aquela crença era falsa, não era verdadeira. Quem chegar por aí, irmão, deixa um coraçãozinho, aperta no coraçãozinho, tá bom? Deixa algum comentário depois. Compartilha com nós aqui, dentro do assunto que nós estamos puxando aqui. Meus irmãos, para que esse aplicativo entenda que o assunto é relevante e que é de crescimento para a alma. Esse canal aqui, ele é evangélico. Nós abrimos no intento de evangelizar. Porque dentro dos tempos, irmão, a dificuldade está grande de evangelizarmos Cristo, de falarmos do céu, da salvação. Então, senti de abrir aqui na manhã desse dia, meus irmãos, para falar sobre o capítulo 33 de Jó. Aqui nesse capítulo fala: Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Ou seja, Eliú entendia que todo o sofrimento que estava se propagando na vida de Jó era porque Jó não estava entendendo o falar de Deus.
Vou repetir aqui. Eliúde acusa Jó de se opor a Deus. Ou seja, dentro do sofrimento que Jó estava passando aqui, Eliú entendia que Jó não estava entendendo a voz de Deus e por isso estava passando por aquele processo de provação, né? E dentro desse pensamento de Eliú, ele cobrava de Jó obediência, cobrava para que Jó voltasse aos caminhos de Deus, porque sempre é assim. Sempre quando nós passamos algum processo aqui nessa terra, uma perca, um luto, uma dificuldade, uma acusação, sempre quando nós passamos por algum detrimento aqui, sempre a primeira visão que vem em nós próprios e nos demais que estão em volta é que nós estamos errados diante de Deus, que nós estamos desviando. E a maioria das vezes é isso mesmo. A maioria das vezes acontece isso mesmo. Por não dar ouvido à voz de Deus, por não dar ouvido à palavra de Deus, por não procurar esperar a vontade de Deus, então sobrevém sobre nós os detrimentos, as quedas, as percas, os choros, as lamentações, vêm os atritos por desobediência. Só que aqui esse processo que Jó estava passando era um processo por permissão de Deus, porque o inimigo, como muita gente já leu Jó, no versículo 1 fala que o adversário se apresentou perante Deus porque via que Jó ele era abençoadíssimo por Deus, tanto na parte material como na sabedoria, na parte espiritual também. Então o adversário se opôs contra Jó, assim pedindo permissão a Deus para tocar em tudo que Jó tinha. Meus irmãos, como é que está o fundo musical aí? Está muito alto? Está bom? Me ajuda aí. Me diz aí alguma coisa. O fundo musical está alto demais? Está dando para ouvir minha voz legalzinha? Me ajuda aí. Então, irmãos, muitos passam processo de percas, de luto, de sofrimentos, porque não obedecem à voz de Deus. Eliú que repreendeu Jó, e dizia que Jó tinha entendido mal os caminhos de Deus, não tinha obedecido a sua voz. E ele vai relatando. E aqui no versículo 14 ao 18, fala bem assim, ó. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Versículo 14 já começa dizendo: Deus sempre fala uma e duas vezes, porém o homem não atenta para isto. Ou seja, ninguém, aqui frisa bem aqui, bem claro, porém ninguém atenta para isso. Deus fala uma e duas vezes, Deus sempre fala, Deus sempre alerta, Deus sempre instrui. Uma e duas vezes, mas ninguém fica atento para isso, para o falar de Deus. Versículo 15, ele fala: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Ou seja, quando o nosso corpo se silencia no descanso, quando vamos dormir, no silêncio, Deus fala com o homem uma e duas vezes e ninguém atenta para a voz de Deus no seu silêncio. Ele fala em sonho ou em visões de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens que adormecem na cama. Versículo 16. Então abre
os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Quando o homem fica no silêncio de Deus, quando o homem, não só quando dorme, mas quando ora, quando entra dentro do seu quarto, quando procura se distanciar do barulho do mundo, das preocupações, das confusões mundanas, dentro do seu quarto, no silêncio de joelho, procurando entrar dentro do silêncio de Deus, então ele recebe as suas instruções. Deus instrui ele o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve andar, o caminho que ele deve desviar e o caminho que ele deve continuar. Deus fala, Deus instrui. Versículo 16. Então, no sono ou nas visões da noite, quando cai profundo sono sobre os homens que adormecem na cama, então Deus abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Versículo 17. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Todos nós somos soberbos, irmãos. Todos nós carregamos uma soberba. O homem, ele acredita que Deus só é na vida dele quando ele está ganhando, quando ele prospera, quando tudo para ele dá certo. Então isso é uma soberba que nós carregamos. Foi isso que Satanás ele tentou fazer na mente de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, rico, o mais rico entre os do Oriente. Mas o diabo se enganou porque Jó ele não era soberbo, não tinha soberba em Jó. O diabo pensava que tinha. Então ele disse, quando Deus sabia o intento do adversário, ele falou, né? Viste o meu servo Jó, como é temente a mim? Ele disse, também ele tem tudo. O diabo pensava que Jó era soberbo. Porque todos nós que somos seres humanos, irmão, nós carregamos uma soberba. Todos nós carregamos uma soberba. Uma soberba. E essa soberba é que nos distancia de Deus. Então o homem acha que Deus só é na vida dele quando ele prospera, quando tudo vai bem, quando ele está ganhando, quando a casa está cheia, a igreja está cheia, quando ele é aplaudido por muitos, aceito por muitos. Isso ele imagina que Deus é com ele por causa disso. Está aqui o versículo 17. Deus permite tudo isso e fala com o homem uma e duas vezes, por sonho ou por visões na sua cama, para o instruir o caminho que deve andar, para apartar todo o homem do seu desígnio e da sua soberba. Muitos de nós, irmãos, estamos andando inverso ao caminho de Deus, porque não conseguimos ouvir a voz de Deus. O barulho do mundo nos confunde. O barulho do mundo, ele coloca confusão na mente da igreja, na mente dos cristãos, entre aspas. Porque eles não têm força, desejo de ficar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora de joelho diante do silêncio de Deus. E Deus, ele é tão bom, meus irmãos, que mesmo o homem não tendo esse prazer de estar de joelho, esse tempo para Deus, Deus ainda visita ele no seu sono, na sua cama, dando revelações, visões, e mesmo assim o homem não dá ouvido a Deus.
Eliú quis repreender Jó aqui, achando que Jó estava fora das instruções de Deus. Só que Jó não estava. Ali foi um processo por permissão de Deus, para Deus mostrar para Satanás que Jó não era soberbo. A soberba não dominava Jó. É para isso que Jesus ele veio aqui na terra, irmãos, para arrancar de cada ser humano a soberba. A soberba. Aqui no versículo 18 diz bem assim: Deus fala com o homem uma e duas vezes, versículo 14. Porém, ninguém dá ouvido a Deus. Aí, versículo 15. Deus fala no sonho e por visões de noite na sua cama. Versículo 16. Então Deus abre os ouvidos dos homens, no seu sono, no seu silêncio, para que o homem escute as suas instruções. Versículo 17. Para apartar o homem do seu desígnio, glória a Deus, Deus já está visitando, e da sua soberba, Versículo 18. Para desviar a sua alma da cova, olha que forte, irmãos, olha que forte. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Não vou nem fechar a Bíblia aqui, eu vou deixar aberta. Deus, ele faz tudo isso. E ninguém, está escrito aqui no versículo 14, ó. Ninguém atenta para isso. Ninguém. Então, irmãos, eu senti de abrir aqui esse vídeo hoje, porque eu ia sair para Barbalha, mas mudou um pouco aqui o roteiro, por causa de alguns clientes. Então a gente vai só amanhã, para a honra e glória de Deus, e fazia dias que eu estava com desejo de abrir aqui. Amém. Amém, irmão Cícero. Então, hoje é o dia. Muitos irmãos não estão dando ouvido à palavra de Deus, ou seja, ouçam palavras que fortalecem as suas soberbas, enche os seus egos, e quando é uma palavra cristocêntrica, uma palavra que aponta o homem a ouvir a Cristo, a ouvir a Deus, ele já rejeita. Fala que o homem não tem amor, fala que o homem está julgando. O adversário é tão sagaz, meus irmãos, que ele criou agora umas cadeias, umas prisões, umas correntes. Então o diabo está acorrentando alguns irmãos, porque agora, depois da pandemia, aí abriu-se espaço na tecnologia, e o que era encoberto agora é propagado a todos. Os aplicativos, eles facilitam isso. E se cumpre o que está pregado em Daniel e em 24 de São Mateus. Por aumentar a ciência, aumentará também a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Então o adversário está criando umas correntes, ele criou já uma corrente, umas cadeias, que agora a palavra tem que ser só lida e comentado unicamente, explicado o assunto que foi lido. Se o pregador for tomado pelo dom de profecia,
que está entre nós ainda, ele é rejeitado. Vão entender que ele está ou desabafando ou atacando. O carnal sempre vai entender dessa maneira. Isso são correntes satânicas. A palavra tem que ser cristocêntrica. O alvo é Cristo. Sim, o alvo é Cristo. Mas também o Novo Testamento ele fala: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Está aqui, Coríntios. Ou é o 1 Coríntios ou é o 2 Coríntios. Capítulo 8. Diz bem claro: não desprezeis as profecias. E é aí onde muitos estão se perdendo, irmãos. Aqui nesse versículo, nesse capítulo 33 aqui, Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Na verdade, muitos estão desobedecendo a Deus e entendendo mal os caminhos de Deus. E Eliú, tomado pela sabedoria, ele falou: olha, Jó, Deus ele fala com o homem 1 e 2 vezes. Ele vem no seu sono. Ele vem por visões. E ninguém atenta para isso. Eliú estava falando certo aqui. Só que ele estava julgando mal como... Ele estava julgando como que Jó não estivesse entendendo, irmãos. O que eu quero falar aqui nessa live aqui, nesse vídeo aqui? Para deixar para os irmãos. Irmãos, que sempre que alguém passa por uma provação, alguém passa por uma perca, pelo luto, por uma acusação, os que estão em volta, que são levados pelos barulhos, pelo que o mundo grita, pelo que o mundo clama, ele vai ser apontado como rejeitado por Deus, desobediente a Deus. E diante do barulho do mundo que está em volta, sempre vai ser tido como homem de Deus e como mulher de Deus, como igreja de Deus, como povo de Deus, aquele que prospera. Jó prosperava. E Eliú aqui, ele estava dando conselhos dentro da sabedoria. Olha, Deus fala uma vez, fala 2 vezes, no sono, por visão, na sua cama. Quando o homem cai num profundo sono. Então Deus abre os ouvidos dos homens para lhe passar suas instruções em revelações, em sonhos. E ninguém atenta para isso. Só que Eliú estava querendo dizer que Jó não estava entendendo a voz de Deus. Achava que Jó, ele estava rejeitado por Deus e estava em pecado porque estava perdendo tudo. E foi exatamente esse intento que o adversário lançou e quase conseguia fazer, virando a mente de Eliú, dos amigos de Jó, da família de Jó, dos filhos de Jó, da esposa de Jó. Só que o alvo que o adversário quis nesse tempo na vida de Jó e quer na nossa vida, irmão, é que nós desperte a nossa soberba. Jó não era soberbo, glória a Deus. A soberba de Jó não dominava ele. Ele era o marido da viúva, por quê? Porque ele ajudava a viúva. Ele era o pai dos órfãos, por quê? Porque ele ajudava os órfãos. Ele era a bengala do paralítico. Por quê? Porque ele ajudava os que eram paralíticos. Diz a palavra que na praça todos tiravam o chapéu para Jó. As crianças o estimavam. Mas Jó, ele não fazia isso, irmãos, para manter a sua soberba, o seu ego, não. Ele fazia isso porque ele tinha Deus. Ele amava Deus de verdade. E é isso que muitos não estão entendendo. Amar a Deus de verdade, irmãos,
Não é só ter uma abundância de vida, não. Não é ter facilidade em tudo, ser recebido por todos, abraçado por todos, não. Às vezes, muitos têm abundância, é recebido e aplaudido por muitos, mas não tem Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Eliú pensava que Jó estava em desobediência. Repreendeu ele aqui. Falou que ele estava entendendo mal os caminhos de Deus. Estava entendendo errado. Não dá para a gente ler tudo aqui, não. Mas quando for terminar aqui, eu vou ler do versículo 14 em diante, até o versículo 33. Então, irmãos, o que é que eu quero passar com isso aqui? Eu quero passar para isso aqui, irmãos, que nem todos que foram chamados são filhos de Deus. É triste nós falar isso aqui, mas isso aqui é verdade, irmão. Nós temos que falar isso aqui. Irmãos, o barulho do mundo, o grito que o mundo está ditando, está confundindo a alma de muitos. Hoje nós vemos crente cristão lutando para adquirir carros de ano, sem ser o tempo de Deus, irmão, para poder mostrar status. Nós vemos hoje aí pessoas comprando casas belíssimas para poder demonstrar para alguns que tem Deus, irmãos, e às vezes ficam em dívidas, ficam presos no mundo. E por esse barulho que o mundo está gritando, não conseguem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se ouça, irmão, no silêncio do nosso quarto. Hoje a maioria dos crentes não ora mais. Não ora mais. Tem crente hoje que eu não sei nem se ora na igreja. A gente vê se ajoelhar. Se ajoelha na igreja. Se ora eu não sei. Mas uma coisa eu falo com certeza. Nem todos cristãos da onde nós congregamos. Irmãos, vou falar de onde nós congregamos porque eu não conheço. Eu não congrego em outro canto. Eu congrego na CCB. A maioria não ora mais em casa. Falo sem nem ter medo de errar. Não ora mais. Não tem tempo para orar na sua casa uma vez. Não tem. Não tem. Tem crente que levanta, não ora. Tem crente que almoça, não ora. Tem crente que vai dormir, não ora. Eu falo sem nem ter medo de errar. E querem ouvir a voz de Deus. Querem dizer que são entendidos de Deus. E quando alguém que faz isso, que entra no seu quarto, que se tranca, e dentro do silêncio de Deus, irmão, recebe as suas instruções, eles são rejeitados, são apedrejados, são chamados de julgadores que estão julgando. Irmão, o negócio está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Dou glória a Deus, irmão, porque nasci na oração. Glória a Deus, e vou viver na oração. Eu não ando pelo que vejo, mas eu ando pelo que creio. Alguém criou essa frase, é muito verdadeira essa frase. Para todos, não. Para alguns. Dizer, todos podem dizer, como eu estou dizendo aqui. Agora vamos ver em prática. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Jó, ele era dessa maneira. O diabo olhava para ele e achava, glória ao Senhor, que Jó andava, acreditava, louvava a Deus e honrava a Deus pelo que via, pelo que tinha. E não era. Não era. Jó amava Deus de verdade. Glória a Deus. E é por isso que eu estou abrindo essa live aqui para dizer para os irmãos: amem a Deus de verdade. Busquem a Deus no silêncio do vosso quarto, nas orações. Orar em conjunto é coisa gloriosa. Eu amo. Mas eu entendo à luz das sagradas letras. Glória a Deus. Lamonte Ravá Contei. Aionaio. Que a firmeza da minha alma canta. Lamaná Salaia. Está na oração individual que eu faço dentro do meu quarto. Glória a Deus. Junto com a minha esposa. É a oração mais forte que existe.
É mais forte do que orar no meio de 1000 irmãos. É gostoso demais nós orar no meio de 1000 irmãos. Ver Deus batizar a alma com a promessa. Deus converter uma alma. Deus expulsar um demônio. Libertar uma alma. Ver elas. É gostoso demais. Mas a oração mais forte, glória a Deus, é a do silêncio do meu quarto. E a maioria. Aqui nesse versículo 14 fala um negócio forte aqui, viu, irmão? Fala bem assim, ó. Antes Deus fala uma e duas vezes. Aí 2 pontos. Ele vai explicar por que Deus fala uma e duas vezes. Ele fala só uma e duas vezes e já está falando é muito. Porque ninguém, está aqui, ó. Ninguém atenta para isto. Para isto o quê? Para a voz de Deus. Ninguém atenta para o silêncio de Deus. Ninguém atenta. Muitas vezes eu entro em movimento de orações, irmãos, e eu queria que no meio daquela multidão de irmãos, glória a Deus, todos tivessem a mesma comunhão, de ficar naquele silêncio, naquela comunhão, sentir, Lamaná Salaia, a visitação do Espírito Santo de Deus, Lamotevá, Luminiá, Canta, Ravá, e Deus descer suas visões, suas revelações. Glória a Deus. Mas não, irmãos. A maioria acha que Deus está por causa do barulho, por causa da linguagem, por causa do sapateado, o alarido, o barulho. E às vezes Deus está. E a maioria das vezes nem está. Glória a Deus. É por isso que tem se manifestado no meio do povo de Deus na terra o espírito do engano. Enganam com linguagens, enganam com pregações, enganam com milagres. Com milagre? Com milagre. O adversário faz tudo isso. Tudo isso. Ele só não imita o amor. Só não imita o amor. Hoje está aí. Nada é mais pecado. Amém, serva de Deus. Irmã Elisângela. Nada é mais pecado. Nada faz mais mal. Nada. Deus mudou. Entre aspas, né? Para muitos Deus mudou. E Deus não muda, filho. Ele é imutável. Ele é imutável. Ele foi, ele é e ele sempre será. 3 de Eclesiastes. Foi, é e sempre será. O que foi é, o que é também é. O que foi já foi, né? O passado já aconteceu. O presente também já foi, já aconteceu. E o que vai vir também já foi, já aconteceu. Para Deus é isso aqui. Deus não muda. Ele é imutável. Glória a Deus. E ele veio em Cristo Jesus para que o homem também seja imutável. E o que nós vemos hoje, irmão, o assunto tá bom. E o que nós vemos hoje é que o homem, irmão, está mudando muito rápido. O barulho da vida, o barulho do mundo, o barulho da existência, está mudando o homem muito fácil. Quando eu falo homem, eu falo mulher também. Estão mudando nas vestes. Ah, mas veste não salva. Olha a sabedoria maligna aí. Veste não salva. Estão mudando nas vestes. Estão mudando nos linguajares. Estão mudando, irmão, na comunhão. Não existe mais comunhão entre irmãos. Não existe. Entre aspas, né? Em poucos existe aquela comunhão. Hoje, quando falamos de orações com homens que buscam o céu, homens que carregam verdade, a maioria foge. E se ficar, não traz comunhão, irmão. Eu vou contar uma obra aqui. E se ficar, não traz comunhão. 35 minutos de live. O Instagram me devolveu 4 horas.
O Instagram me liberou 4 horas para fazer uma live aqui. Mas hoje não tem mais irmandade para nós pregar 4 horas para elas. Não tem. Não tem. 35 minutos. Irmão, coisa triste é vergonhoso alguém me rejeitar porque eu não tenho comunhão. Isso é triste. Isso é triste. Você chegar no meio de uma irmandade, no meio de uma igreja, e alguém te rejeitar porque você não tem comunhão, é triste. E está vendo um irmão sem comunhão, lá vem a irmã sem comunhão. Isso é triste. Agora, glorioso é eu chegar no meio de uma irmandade, você chegar no meio de uma igreja, Lamonte Ravá Contei, e você ser rejeitado. Aionaio, Lamassalaia, porque você tem um céu. Alamaná, Salaia, porque as tuas palavras não vêm de ti mesmo, glória, mas vêm do trono de Deus. Aionaio, e no meio de uma multidão muito grande, alguns aceitam. Lamá, Salaia, canta Jesus, alguns recebem e mostra a transformação. Isso é glorioso, igreja. É glorioso, mas é vergonhoso. É vergonhoso. Isso não começou de hoje. Isso não começou de hoje. Glória a Deus. No tempo dos apóstolos, no templo, glória ao Senhor, de Cristo, no tempo de Jesus, em algum lugar eles entravam. Glória a Deus. E olha que vergonha. Tira metade da multidão para fora. Fica só os pais da menina e fica só eu e fulano aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Para poder ressuscitar Tabita. Para poder ressuscitar Lamanaia. Alguém que estava morto. Alguém que precisava. Glória ao Senhor. Irmão, se firmar no alicerce da fé. Olha que vergonha. Tem que sair uma multidão. No tempo dos apóstolos fizeram isso. Imagina hoje. Imagina hoje. Imagina hoje. É vergonhoso, irmão. Eu agradeço a Deus, dentro dessa comunhão, dentro dessa palavra 33 de Jó, versículo 14 ao 18. Deus sempre falou, Deus sempre fala e sempre falará aos ouvidos daquele que busca, que tem tempo e particularidade para Deus. Eu sou de movimento. Mas eu também sei que tenho que ter um tempo para Deus no silêncio do meu quarto, na minha casa. Glória a Deus. Isso não existe mais. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Aqui na nossa cidade, tem uma irmã que ela sofria na mão do esposo, endemoniado. Bebida, outras coisas aí, entorpecentes, e judiava com a serva de Deus. 19 anos, dá para tu? 19 anos. Olha o que é particularidade com Deus, irmão. Olha o que é dar ouvido, escutar a voz de Deus no meio do barulho que está por fora de nós, no exterior. E a gente ouvir a voz de Deus no nosso interior. 19 anos sofrendo na mão de um demônio. Glória a Deus. 19 anos. Conheci a serva de Deus numa reunião de evangelizações, onde vão poucos irmãos. E é gostoso assim mesmo, porque muito só dá problema. Poucos irmãos, reunião de evangelização. A glória de Deus tomando aqueles que são verdadeiros, o que atende também verdadeiro. Tem prazer para com Deus. Não é dominado pela sua soberba, mas deixa que Cristo domine ele. Na reunião de evangelizações, essa irmã, glória, fervorosa, conheci ela numa reunião de familiares de evangelização, e conversando com alguns irmãos, falei, rapaz, que irmã fervorosa. O irmão falou, irmão, essa irmã sofre tanto. Glória, Lamaná, Salaia. Essa irmã sofre tanto. O marido dela é um inferno todinho. Ela só tem paz quando está junto com nós. Mas é desse jeito aí direto.
A irmã dava os glória alto, irmão. E aqueles irmãos chato, tudo olhando trucido para a irmã. Porque não passava a prova. Não estava passando a prova que ela passava. Irmão, é tanto do demônio no meio da obra que só Deus para ter misericórdia, irmão. Se nós não procurar um silêncio com Deus, fechar os nossos ouvidos para essas vozes que estão ao nosso exterior e dar ouvido à voz que fala no nosso interior, irmão, nós morremos. Nós caminhamos um tempo e volta para trás, como muitos estão voltando. Como muitos estão dizendo, isso aqui não tem nada. Isso aqui também não tem nada. Deus mudou. Era naquele tempo, agora o tempo é diferente, Deus mudou também. Deus não anda por moda. Deus não anda por moda. Glória a Deus. Deus, ele foi, é e sempre será. É imutável. Lamaia, Deus não muda, ele é imutável e ele quer que você também seja imutável. Ai, mamãe, eu vou andar vestido de saco. Não. Mas dentro das bagaceiras do demônio, das modas, do que o mundo oferece, tem saída para o crente. Sempre teve e sempre vai ter. Não precisa andar vestido de saco. Mas também não precisa andar vestido de demônio. É desse jeito aqui. Deus já está me visitando, já estou na comunhão aqui. Faz tempo. A irmã dava glória bem alto. Dá até hoje. Mas os carnudão, que estão bem, né? Que estão bem, olhava trucido para os gritos da irmã. Só sentia paz no meio dos irmãos. Passou seus dias, Deus mandou uma palavra e falou para ela: minha serva, quando você chegar em casa, você coloca o véu na tua cabeça. Quando o teu esposo chegar endemoniado, aponta na venta dele e diga: nunca mais você me bate. Se você me bater a partir de hoje, eu vou lhe denunciar. A irmã com o véu na cabeça ficou na comunhão. Ela disse para nós, irmão, que ela não tirou nem o véu. Já foi chegando em casa, já foi botando o véu na cabeça. Quando ela entrou, o esposo dela, o ex-esposo dela, chegou endemoniado, cheio de bebida e de entorpecente. Quando veio para cima dela para bater nela, 19 anos sofrendo. Quando veio para cima dela, ela apontou na venta dele, como a palavra mandou, e falou assim: nunca mais você bate em mim, Lamassalaia. Se você bater em mim a partir de hoje, eu vou lhe denunciar. Glória ao Senhor. O demônio saiu daquele homem, pegou suas bagaceiras, suas tralhas, a sua trouxa e foi embora. Foi embora da vida da serva de Deus. Aí a serva de Deus ficou com medo, irmãos. Eu vou contar essa obra aqui todinha. Dentro dessa palavra 33 de Jó. Glória a Deus. Deus fala uma vez, fala duas vezes. Glória ao Senhor. Deus, ele fala com o homem em sonho, em visões, para arrancar dele a sua soberba. A voz de Deus fala com nós no silêncio do nosso quarto, irmãos. É quando eu oro no meu quarto, de madrugada, de tarde, de manhã, daqui a pouco. No meio de multidão é uma glória. Mas para eu estar tomado por Deus no meio de uma multidão, eu tenho que ir no meu particular, eu ter tempo para Deus, irmãos. Não adianta eu ser profeta no meio de uma multidão e na minha casa eu ser um demônio. Não, irmão, tem que ser profeta na minha casa também. Ser profeta na minha casa, para quando eu estiver no meio da multidão, glória a Deus, e a minha esposa estiver comigo também, ela dizer: glória, Lamassalaia, Deus prega na boca do meu esposo. É isso aqui, irmãos. 19 anos a serva de Deus sofrendo. O marido dela foi embora pela palavra. 19 anos não queria nada com Deus. A serva de Deus tão santa que falou assim: irmão, foi falar com o ministério. Irmão, vou deixar meu esposo porque eu não aguento mais, eu estou sofrendo. 19 anos. O homem não quer saber de Deus. Só bebida, entorpecentes e me batendo. Glória a Deus. Sabe foi o que falaram para a irmã? Glória a Deus. Falaram para a irmã assim: irmã, se a irmã separar dele, a irmã não tem mais liberdade. Da onde que a irmã não tem liberdade? Da onde que ela não tem mais liberdade? O homem nunca se viu a Deus, era um demônio na vida dela. A serva de Deus batizada, servindo a Deus, e um demônio querendo impedir o caminho dela. Da onde que se ela deixasse aquele demônio, ela não tinha liberdade? Irmão, tem muito ministério que é sem visão. É sem visão mesmo. A serva de Deus contou para nós que o ancião falou para ela: Labanaia, se a irmã separar dele, a irmã não tem liberdade. A irmã ficou dizendo: então, irmão, eu vou ficar sem liberdade, mas eu não quero mais ele, não. Veio conversar com nós, não, irmã.
A irmã tem liberdade sim, irmã. A irmã tem liberdade. Teu esposo nunca batizou. 19 anos te atrapalhando. Não quer servir a Deus na terra. Tu vai buscar a Deus na igreja, quando chega em casa o demônio está te esperando para arrancar toda a fé que tu recebeu dentro da igreja. Aonde que tu não vai ter liberdade deixando esse demônio, irmã? Não existe isso não. A irmã deixa ele, separa dele, a irmã tem liberdade sim. E aí do homem que toma a frente. É desse jeito aqui, dentro da sagrada letra. Glória a Deus. A irmã deixou ele, Deus entrou na justiça bem rapidinho. Não foi 15 dias. Alamaia, o divórcio estava na mão da Santa de Deus, na comunhão, e a Santa de Deus ficou liberta. Visita de madrugada, glória ao Senhor, culto, viagem com a filha dela, na comunhão, liberdade. Glória a Deus, liberdade. Tudo isso aqui para me falar sobre esse assunto aqui, irmãos. Deus, ele fala com o homem no sonho, por visões, na sua cama, no silêncio do seu quarto, porém, ninguém, não é nem alguns, está escrito bem aqui, ó. Ninguém intenta para isso. Quando diz ninguém, o negócio é sério, hein? Até eu fico com medo. Eliú aqui diz que Jó não estava dando ouvido à voz de Deus, não. Deus fala em sonho, em visão, na cama, porém ninguém intenta para isso. Deus deu liberdade para a serva de Deus. Culto, visita, oração da madrugada, vira a noite orando, cheia de poder, na comunhão. Desejo de ser selada com a evidência de nova língua. Aí no meio dos profetas, Deus vai te selar com a promessa. Glória a Deus. Aí os profetas meio doidos são as coisas. Ei, irmão, eu já te ouvi falando em língua. Ela disse, eu não ouvi. Mas nós estamos ouvindo a irmã falando em língua. Dá glória a Deus. E naquela comunhão. Aquela comunhão. De repente, uns irmãos, uns profetas fazem um almoço. Convida os irmãos. E aquela irmã vai também no meio. Veio uma serva de Deus da Bahia, servindo a Deus também. Há 8 meses, parece. 8, 9 meses, não tem nem um ano de batizado ainda. O irmão dela reside aqui na nossa cidade. E ela veio para cá com interesse de receber algo, algum dom de Deus. E quando ela veio, fizeram um almoço. Essa irmã da Bahia, o marido não servia a Deus também. Só ela servindo a Deus. Casaram para ela poder batizar. Batizou e o marido, enquanto congregando, e não batizava. Ela veio aqui para a nossa cidade. E nós fomos para esse almoço. E eu agradeço a Deus. Nesse almoço estava essa irmã que o marido judiava dela há 19 anos. E, irmãos, e almoçamos. E aquela alegria, tocamos violão. E se alegramos. Eu gosto de deixar os vídeos grandes, irmão. Porque quem é preguiçoso e quem é carnal não acompanha, não. Glória a Deus por isso. É até bom. É ruim e é bom. Glória a Deus. Os vídeos que o irmão faz é muito comprido. É comprido para quem é carnal. Mas para quem é espiritual, ele consegue assistir todinho e pegar a benção. É bom ser comprido mesmo, porque os carnal não vê nunca isso aqui que nós vamos falar. Ele vê o começo, ele vê o fim. Ele vai procurar algumas... Ele nunca vai chegar perto do que é espiritual, porque ele é carnal. Ele não tem ouvido para Deus. Estava lá essa irmã também que sofria há 19 anos. E nós começamos a tocar violão, os irmãos tocando violão, cantando aquela alegria. Mas de repente vinha as preocupações em alguns. Aí para resumir aqui, foi saindo alguns, saiu uma boa parte. E ficou os que só saem no cisco. Porque o milagre de Deus, ele não vem no começo. Ele vem no fim. O melhor é o final das coisas do que o princípio delas. É assim a palavra de Deus. Aí o milagre vem através de comunhão. E comunhão não é no estralar do dedo, não. Às vezes a comunhão vem dentro de 1 hora. Às vezes a comunhão vem dentro de 2 horas. Às vezes a comunhão vem em 5 minutos. Às vezes vem em 1 minuto. Às vezes a comunhão já chega junto com nós. Às vezes a comunhão é em 5 horas. Foi 9 horas de oração. Dá para tu? 9
horas de oração. Isso é para quem dá ouvido à voz de Deus. 9 horas de oração. Começamos a orar, a tocar 1 hora da tarde. A oração terminou 10 da noite. Dá para tu? Glória a Deus. E eu agradeço a Deus. Saiu uma turma, glória a Deus, e ficou os que só saem do cisco. Só sai do milagre. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus. Irmãos, como é que está o fundo musical? Tá dando para ouvir aí? Ficou os que só saem do cisco. Só sai no milagre. Aí Deus tomou um irmão lá e falou assim: irmãos, passamos numa cidade chamada Tupanatinga. Eu nunca tinha visto uma glória daquela. 7 pessoas que levantaram a mão foram seladas com a promessa do Espírito Santo. E se a comunhão aqui ficar um pouquinho mais do que a metade, porque não fiquem todos, tem criança no meio, a comunhão da criança não é a mesma nossa. Então, se for um pouquinho a mais, Deus abençoe, irmão Cícero. Se a comunhão for um pouquinho a mais do que a metade do povo que está aqui, da metade do povo que está aqui, então Deus vai fazer uma obra e vai selar a irmã com a promessa. A irmã crê, a irmã da Bahia, irmã do nosso irmão Fabinho. E ela disse: eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. O filho do irmão Fabinho, irmãos, ele é um rapaz que tem 20 anos de idade, ou é 22 anos, se eu não me engano. 20 a 22 anos. Mas ele tem uma mente de uma criança de 5 anos. É um rapazão mais alto do que nós, forte, selado com a promessa, batizado nas águas, já tem andado em missão mais nós. Deus tem se usado dele para libertar até cooperador em cima de púlpito, para a honra e glória de Deus. Tenho que contar isso aqui, irmãos. Glória a Deus. Eu estava meio apocado em contar os milagres, mas esse dia Deus mandou o servo de Deus de São Paulo. Vou falar até o nome dele aqui, porque eu acho que ele não anda escondido, não. Nosso irmão Neuber, de Hortolândia. E ele falou em